Quanto ganha um médico atuando nos Estados Unidos? É o que nós vamos conversar agora nesse nosso report da Allium. Vai ser um pouco mais comprido, mas eu acredito que você terá um report detalhado por estado e especialidade. Seja bem-vindo a esse report da Allium. Allium é uma sociedade médica onde os nossos associados têm a possibilidade de ter a experiência de ver o seu capital social da Allium no mercado financeiro. Nós somos a única sociedade médica preocupada com com a rentabilidade do dinheiro. Então fazemos aportes, por exemplo, na Bolsa de Valores. No ano de 2019 e 2020 tivemos um lucro de 70% de lucro, que foi excepcional. Vamos ver como será, mesmo, né? Diante de toda essa crise que passamos. Então, para cada 100 mil que foi investido, tivemos um lucro de 70 mil. Isso é excelente. Vamos falar, então. O salário médio dos médicos por estado e especialidade na terra do tio Sam. Os médicos estão vendo uma tendência ascendente na renda anual, especialmente quando se especializam. Mas existem outros fatores em ação quando se trata da renda dos médicos nos Estados Unidos. Uma carreira como médico, seja você médico de cuidados primários ou especialista, é um chamado nobre. Os médicos aderem ao juramento de Hipócrates, que decorre da história médica grega, e pedem que os médicos jurem defender os mais altos padrões éticos a serviço da medicina. Além da responsabilidade e obrigação com os mais altos princípios dos cuidados de saúde, os médicos ganhavam uma boa vida, especialmente aqueles que praticam em áreas de alta demanda. Quanto um médico pode ganhar em uma prática próspera ou em um hospital, clínica ou outro ambiente especializado? Depende das habilidades que um bom médico traz para a mesa. O que é um salário médio de um médico? Os números variam para o salário médio do médico dependendo das fontes das informações. Os dados do ZipRecruiter observam que o salário médio anual de um médico é de $224 mil. Isso foi em 2018. Os salários mais altos alcançaram $397 mil e na faixa inferior $23 mil. A maioria dos médicos ganha uma renda anual entre $150 mil e $312 mil. Dados separados do 8º relatório da remuneração médica do Medscape de 2018 afirma que o médico médio de cuidados primários dos Estados Unidos ganha $223 mil anualmente. Enquanto isso, especialistas médicos ganham uma média de $329 mil, isso a partir de 2018. Em todas as especialidades, o Medscape descobriu que o salário médio dos médicos é de $299 mil. Esses números aumentaram moderadamente em relação a 2017, quando os médicos de atenção primária recebiam em média $217 mil em renda profissional, enquanto os especialistas $316 mil. No geral, os salários anuais dos médicos aumentaram $200 mil de 2011 para $299 mil em 2018. Tratando agora de repartição geográfica do salário dos médicos. Para os médicos nos Estados Unidos, onde você pratica medicina e bem-estar, é tão importante quanto o que você pratica do ponto de vista profissional. De acordo com a pesquisa do Medscape, existe uma diferença salarial significativa entre médicos que praticam no sul dos Estados Unidos do que no Nordeste. Nos estados do meio oeste, vamos lá, Illinois, Dakota do Norte, Minnesota e Wisconsin, os médicos ganham em média $319 por ano. No Nordeste dos Estados Unidos, incluindo estados como Massachusetts, Nova York, onde a população é mais pesada e as opções de assistência médica são abundantes, os médicos têm uma média de apenas $275 mil em renda anual. Uma diferença aí de $44 mil. Esses números não são muito estranhos, eles são aproximadamente os mesmos que os do estudo de salário de médicos de 2017. Aqui está uma discriminação geográfica do salário dos médicos dos Estados Unidos. No norte central dos Estados Unidos, média $319 mil. Sudeste dos Estados Unidos, média $309. Noroeste, $306. Centro-sul dos Estados Unidos, $303 mil. Grandes Lagos, $303. Estados Unidos Ocidental,
299. Meio Atlântico dos Estados Unidos, 281. Sudoeste dos Estados Unidos, 277. Nordeste dos Estados Unidos, 275. Eu detalhei ainda um pouco mais a renda dos médicos por estado, com números do Medscape. Os 5 principais estados para rendimentos médicos são Indiana, 334 mil dólares, Oklahoma, 330 mil dólares, Connecticut, 329 mil dólares, Wisconsin, 327 mil dólares, Nevada, 323 mil dólares. E agora os 5 principais estados que são os menos lucrativos para os rendimentos médicos. Maryland, 256 mil dólares. Novo México, 261 mil dólares. Hawaii, 268 mil dólares. Massachusetts, 275 mil dólares. Michigan, 277 mil dólares. Rendimentos médicos por especialidade. Também é útil, né, identificar os salários anuais dos médicos por especialidade, pois o tipo de atendimento vai influenciar na renda automaticamente. Os principais escalões de renda para profissionais de saúde especializados incluem, mas não vai ficar limitado a isso, o que os profissionais do setor chamam de especialidades que a gente chamaria de ROAD, que é a radiologia, oftalmologia, anestesia e dermatologia. Enquanto estão no topo da lista de ganhadores, a maioria das especialidades da ROAD fica atrás das práticas de assistência médica de ponta, como cirurgia plástica e ortopedia. Aí vem uma lista agora sobre os principais salários dos médicos com base na especialidade, usando a renda anual. Na frente, cirurgia plástica, 501 mil dólares. Segundo, ortopedia, 497 mil dólares. Terceiro, cardiologia, 423 mil. Quarto, gastroenterologia, 408 mil. Quinto, radiologia, 401 mil. Sexto, dermatologia, 392 mil dólares. Sétimo, anestesiologia, 386 mil dólares. Oitavo, otorrinolaringologia, 383 mil dólares. Eu imaginava que eu fosse gaguejar nessa palavra. Nono, urologia, 373 mil dólares. Décimo, oncologia, 363 mil dólares. Décimo primeiro, oftalmologia, 357 mil dólares. 12º, cuidados críticos, aqui seria a UTI, 354 mil dólares. Aí vem a pergunta, por que certos médicos são melhor remunerados? Como a maioria dos modelos de renda, a renda dos médicos é influenciada por fatores econômicos, como demanda, nível de treinamento, qualificação, idade e experiência. Esses são os principais fatores para determinar a diferença entre, por exemplo, um cardiologista com uma renda anual maior que um médico de cuidados primários. É uma diferença de 200 mil dólares entre eles. Mas estes não são os únicos motivos. Alguns outros fatores impactantes implicam porque alguns médicos ganham mais dinheiro que os outros. Eles não são tão conhecidos como treinamento em faculdades de medicina, vocação específica e experiência, mas em muitos aspectos também são importantes diferenciadores. Os maiores ganhadores dos médicos compartilham as seguintes experiências. Eles veem mais pacientes, esse é o primeiro. Eles diversificam, é o segundo. Eles se ajustam rapidamente, é o terceiro. Eles prestam atenção em seus contratos de serviço e os negociam para cima, esse é o quarto. Eles se tornam produtores de chuva, o Rainmaker, em hospitais onde as grandes organizações de assistência médica são executados. Então, dentre esses e mais detalhes, você vai ter a variação dos salários do médico. Essa é um estudo razoável, bom. Vou tentar ampliar isso daqui, aprofundar, e vou postar no próximo. Até daqui a pouco, obrigado.